quero aproveitar a presença aqui do meu querido Thiago para falar um pouco mais sobre essa questão do Botafogo. Vamos colocar na tela aí o anúncio da demissão do Renato Paiva. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite desse domingo. O clube agradece a Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados do Glorioso, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil. Thiago, a pergunta para você. Isso foi surpreendente? Ele mesmo disse que foi. Thiago, foi surpresa para ele, foi. E para você, como é que foi? E para a comunidade botafoguense? Bom, eu durmo tarde, Tirone, então, de qualquer maneira, estou sempre atento nessas informações aí. Mas ontem, realmente, eu até já meio que estava descansando. Foi surpreendente. Particularmente, eu não acreditava que o Textor fosse tomar essa decisão. Me parece até que fugiu um pouco do feitio de algumas tomadas de posição do John Textor. Mas eu entendi o fato da demissão em 2 pontos. O primeiro é o não prosseguimento desse tal Botafogo Way, que é o modelo que o Botafogo quer implementar na SAF, não só no futebol, mas em outros setores também da gestão de departamento, que é um modelo mais agressivo em algumas tomadas de posição dentro de campo especificamente, de um futebol que você propõe o jogo, que você vai para cima do adversário, que você quer ganhar a partida e que o Botafogo não apresentou com o Palmeiras. Só rapidinho, fazendo aqui uma questão para agregar o que o Versoni disse agora há pouco, né, que ele fez uma comparação do jogo com o Palmeiras em São Paulo, e é um argumento interessante, porque o Botafogo teve uma escalação, na teoria, né, com peças, só teve Patrick de Paula diferente, mas 3 volantes, no caso, ali, o Renato Paiva, ele queria que o Patrick de Paula fosse, de fato, um meio-campista, um armador, tipo um Paulo Henrique Ganso, mais ou menos. E ele depois se convenceu que não dava para botar o Patrick de Paula como um jogador que era responsável pela criação do meio-campo. O Patrick é um volante. E ele foi se desfazendo dessa questão de 3 volantes nos jogos seguintes, até ele começar a armar um Botafogo num esquema tático parecido com o que era utilizado em 2024. Então ele se convenceu que não dava para jogar daquela maneira, mesmo o Botafogo tendo jogado bem com o Palmeiras e até merecia ganhar, porque ele criou oportunidades nesse jogo da Copa do Mundo de Clubes. Ele não criou praticamente nada durante os 90 minutos e até na prorrogação só foi criar quando o Palmeiras se defendeu no segundo tempo com um homem a menos e estava na frente. Então o Botafogo foi se transformando e depois foi jogando de novo num 2-4, foi jogando com o Cuiabano, foi jogando com 2 homens de frente, e aí com o Palmeiras ele surpreende, tendo um time que pouco criou, se defendendo. Então, só fazendo esse parênteses, né, porque ele começou assim no jogo em São Paulo, mas depois ele modificou. E a demissão foi surpreendente para muita gente aqui, ninguém esperava que o John Textor e a diretoria fossem tomar essa decisão de agora terminar o trabalho e contratar um novo técnico, né? Mas a opção foi pela questão do Botafogo Way, de tentar trazer agora alguém que vai implementar essa filosofia mais ofensiva, o Renato. E tem uma questão também, que é o Renato Paiva, ele ia ser muito cobrado pelo torcedor, né? Porque a torcida do Botafogo, ela não gostou da contratação inicial do Renato Paiva. O Botafogo, na época, tentou Rafa Benítez, tentou o Tata Martino, tentou o Roberto Mantini, depois ele foi buscar em Portugal o Vasco Matos, que a gente não sabe se ia dar certo ou não, mas ele viria num patamar semelhante ao do Arthur Jorge. O Santa Clara fez um campeonato português somente abaixo dos grandes e do Braga. Na época, o Arthur Jorge também fez um campeonato português no Braga abaixo dos grandes, do Benfica, do Porto e também do Sporting. Então, em tese, a filosofia seria a mesma. Trazer um treinador, né, com esse tipo de filosofia ofensiva para rodar o Botafogo como rodava com o Arthur Jorge. Ele tentou vários técnicos renomados que teriam ali uma paciência muito maior do torcedor. Não deu certo, demorou muito, aí trouxe o Renato Paiva. E aqui ele já chegou criticado pelo trabalho que ele fez no Bahia. Então acho que nesse momento a opção de troca é pela maneira defensiva como foi contra o Palmeiras, e não é isso que o Textor quer para a sequência do ano, e para evitar também uma cobrança maior da torcida, porque se o Botafogo ganha o jogo quando volta ao Brasil, na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é uma coisa.
não ganha, aí o torcedor ia fazer uma pressão enorme, seria um tempo perdido para trocar de técnico. Agora tem aí 2 semanas para trazer alguém, começar a treinar e ver o que dá na sequência da temporada.